Queridos irmãos, amadas irmãs em Cristo Jesus, hoje, celebrando Santa Faustina, mas também nosso querido franciscano, celebramos o nosso Pai São Francisco, e hoje celebramos um dos grandes franciscanos que entendeu bem o que é a vida franciscana, São Benedito, que ao vender todos os bens, ele era filho de escravos vindo da Etiópia, mas que já nasceu na Sicília, ou seja, nasceu italiano, e vendeu os seus poucos bens, entrou no convento e se tornou irmão religioso. Vivia nos eremitérios. Depois, quando o Papa pediu para os franciscanos ficarem mais juntos nos conventos, ele foi, e como irmão religioso chegou a ser superior do convento. Foi os únicos casos que, sem ser sacerdote, foi o guardião de todo o convento pela santidade de vida. Logo depois que deixou o cargo, voltou à cozinha, por isso que sempre nas cozinhas tem a imagem de São Benedito, padroeiro dos cozinheiros, né, a bênção nas cozinhas, e também como porteiro, mas recebia pessoas importantes, pessoas muito humildes para dar conselho, para rezar. É um santo homem. Já em vida fez muitos milagres e depois de morto foi canonizado e se tornou um santo muito popular, principalmente ali no sul da Itália e no Novo Mundo, especialmente no Brasil. Os nossos irmãos negros, principalmente, que sofreram toda essa terrível questão da escravidão, do racismo, tiveram sempre em São Benedito uma referência, um santo, um irmão, e em Nossa Senhora da Conceição, ou Nossa Senhora do Rosário, né? Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, e Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Rosário. Por isso que muitas igrejas, como aqui nós temos em Niquelândia, do tempo ainda colonial, do Brasil colonial, nós temos as festas juntos, a igreja junto. Sempre a igreja dos irmãos escravos, ou dos escravos libertos, ou dos irmãos negros, eram justamente dedicadas a Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito, né? Nós temos aqui, não só aqui em Lusiânia, mas em tantas cidades, né? Essas igrejas construídas, outros santos, como Santa Efigênia, também negra, uma princesa da Etiópia convertida por São Mateus, e tantos outros, Santa Elesbão, e outros santos que sempre foram referências. Meus queridos, hoje também estamos celebrando a memória de nosso querido Beato Bartolo Longo. Ele foi um homem de vida de pecado, inclusive misturado com satanismo, com ocultismo, né? Com sociedade secreta. Teve quase para morrer, e na hora da doença encontrou-se com Nossa Senhora, com Jesus Cristo, através da Virgem Maria, e realmente renunciou a toda aquela vida passada de pecados, vivia também com uma mulher, sem ser casado, renunciou a tudo isso, abraçando a graça da vida com Deus, se tornou o apóstolo de Nossa Senhora do Rosário em Pompeia, né? E ali, hoje, um dos maiores santuários do mundo, e essa devoção espalhada pelo mundo todo, através da novena, da súplica, né? Do quadro de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Dito isso, nós ouvimos então a palavra de Deus, que nos ensina que só há um único evangelho, como São Paulo vai nos ensinar, que nós não devemos lutar para agradar aos homens, mas agradar a Deus. E se queremos agradar a Deus, temos que ser fiel ao evangelho que Ele falou, não o evangelho que os homens querem. Os homens às vezes querem um evangelho muito mais fácil, um evangelho de acordo aos seus ideais, aos seus sentimentos, um evangelho adocicado, onde cabe tudo,
onde cabe coisas contraditórias, onde toda religião é boa, onde tudo é bom, onde vale tudo, onde eu me realizo e não é Deus que me faz a sua imagem e semelhança, mas sou eu que me faço a imagem, eu que crio o meu Deus, o meu evangelho, a minha imagem e semelhança. Por isso faz tanto sucesso essas coisas como coaching, como não sei o quê, onde a nova era, pensamento positivo, né? Onde só fala de abundância, de prosperidade, de vitória, onde não se fala da cruz de Cristo, não se fala da Virgem Maria, não é? Onde não se fala do exemplo dos santos. Não, todo mundo pode ser santo agora, o importante é ser uma pessoa boa, do bem, um bem que a gente não sabe nem o que é, né? O bem que é aquela coisa light, diet, né? Sem esforço nenhum. Esse evangelho de São Paulo, se algum anjo do céu que viesse, e aí não vai ser anjo do céu, vai ser anjo que caiu do céu, né? Vir anunciar, nós devemos tê-lo como excomungado, como um anátema, né? Não devemos acreditar. O evangelho dos santos é o evangelho concreto, é o evangelho do amor, é o evangelho, mas um amor que não é um amor apenas teórico, ou aquele amor que eu entendo, mas é o amor que tem sacrifício, doação. E aqui Jesus vai nos mostrar que esse amor tem que se tornar misericórdia. O que é o amor de misericórdia? É o amor que acolhe, que perdoa, que serve, mesmo que seja o meu inimigo. Por amor a Jesus, a diferença é essa. O amor de filantropia, eu amo as pessoas porque eu sou bom, porque eu sou uma pessoa do bem. O amor de Deus não, o amor de misericórdia não. Eu amo porque eu vejo no outro o próprio Jesus. E aí Jesus conta hoje para nós a parábola do bom samaritano. Quem é esse bom samaritano que ia passando e viu um homem caído e ferido, não é? Que viu um homem que era seu inimigo, porque samaritano e judeus eram inimigos ferrenhos, não se falavam, né? Não se falavam. É tanto que a mulher, quando Jesus pede água samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou samaritana? Eram inimigos, né? Não se falavam, se detestavam, moravam bem juntos um do outro, mas eram inimigos ferrenhos, tinham ódio um do outro. Mas quem é esse samaritano que passa e vê um judeu, seu irmão, mas ao mesmo tempo seu inimigo, ferido por aquele que vem matar, roubar e destruir? Esse bom samaritano é Jesus, meus irmãos. É Ele que desceu do céu e Ele, passando ao largo, viu o homem, viu a humanidade, viu cada um de nós feridos. Esse homem que já tinha passado, um sacerdote, um levita, e tinham olhado e passado ao largo. Era seu irmão de sangue, mas eles não puderam ou não quiseram fazer nada por ele. Mas aquele inimigo desce do seu animal, ou seja, desce da sua condição, desceu do céu Jesus, se fez um de nós, pegou-nos pelas mãos. O que é que ele coloca nas feridas daquele homem? Um remédio bem diferente: óleo e vinho. O óleo representa a unção, o Espírito Santo, e o vinho representa o sangue. Olha ali para a imagem de Jesus. Não é óleo, mas é água. Água e sangue que brotam do coração de Jesus. É o batismo e a Eucaristia, gente. É o Espírito Santo que a gente recebe no batismo e a Eucaristia, o sangue de Jesus que recebemos. Com esses dois remédios, Jesus, colocando em nossas feridas, nos colocou, nos pegou e nos levou até a hospedaria. Qual é a hospedaria de Jesus? É a igreja. Chegou lá, deu duas moedas de prata. Quais são essas 2 moedas de prata? Os 2 mandamentos que o próprio
aqui, mestre da lei, faz a pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Isso aqui é o grande salário, é o grande pagamento, é a grande moeda que vai nos fazer ganhar essa salvação que Jesus mesmo nos conquistou com o seu sacrifício na cruz. Então, nos colocou na igreja e foi a sua viagem, voltou para a casa do Pai. Mas um dia eu voltarei e vou pagar tudo que você gastará mais com Ele. Não é? Assim é Jesus misericordioso. Santa Faustina, desde pequena, que ela começa a ter as visões de Jesus misericordioso. Ela no começo não consegue entender muito bem, mas depois ela vai entendendo esse mistério e até que Jesus se revela para ela. Hoje eu gostaria de terminar essa breve homilia com a visão de Santa Faustina que Jesus mostrou do purgatório, do inferno e do céu. Eu queria falar também sobre 3 personagens que aparecem nessa parábola. Primeiro, aqueles que passam. Primeiro, aquele que vem para matar, roubar e destruir. Quem é ele? O demônio. E quando nós também matamos, roubamos de todas as formas, quando nós deixamos o nosso irmão ferido, nós estamos sendo instrumento de Satanás. Primeiro personagem que aparece é aquele que assalta, que devora, que joga no chão, que pega tudo que ele puder pegar e nos deixa na miséria. E com ele eu quero falar aqui a visão que Santa Faustina teve do inferno, porque quem faz isso com o irmão está sendo usado por Satanás. O inferno não é aqui, mas já começa aqui, pelo pecado mortal, principalmente do desamor, da violência, da maldade, da injúria, da calúnia, do roubo. Nunca roube nada. O ladrão é Satanás. Não aprenda a mentir. A mentira é de Satanás. Se você começa a praticar esses pecados, você se torna uma pessoa que está um forte candidato ao inferno, se não houver penitência. E olhe como é o inferno. Em um retiro de 8 dias, em 8 de outubro de 1936, Santa Faustina Kowalska viu o abismo do inferno com vários tormentos. Em seguida escreveu a sua visão a pedido do próprio Cristo. Foi Cristo que disse para ela: eu vou te levar ao inferno para você chegar aqui e testemunhar para o maior número de pessoas, para as pessoas dizerem assim: não, o inferno não existe, eu não sabia que existe um inferno. Eu vou te levar lá e você deve, minha filha, falar para as pessoas: existe sim um inferno. Existe o inferno que é depois da morte. Claro, o inferno começa aqui pelo pecado mortal, pelo pecado da mentira, do roubo, da impureza, da devassidão, de uma vida sem oração, quando a gente começa a brincar com as coisas de Deus, quando Deus começa a nos dar chance e a gente se vira para Deus. Muita gente acha que não existe o inferno, por isso que Jesus levou Santa Faustina ali, para ela testemunhar. Hoje ela diz, conduzida por um anjo, isso em 1936, bem antes da guerra, comecinho um pouco antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Fui levada às profundezas do inferno. É um lugar de grande castigo. E como é grande a sua extensão. Tipos de tormentos que eu vi. O primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus.
eternamente nunca mais eu vou ter Deus. O segundo é o contínuo remorso de consciência. Quando a gente faz uma coisa errada, que fica com aquele remorso, como é ruim. Como é ruim você ficar com aquele sentimento de culpa, aquele remorso lhe moendo. Agora imagine isso eternamente. O terceiro castigo é o que esse destino não mudará jamais, nunca. É por toda a eternidade. Você tem uma depressão, quem já teve depressão sabe como é horroroso, porque você perde a esperança. Agora imagine você saber que, mas você sabe que com a graça de Deus, você procura rezar, enquanto tem vida, tem esperança. Por isso que o suicídio é tão terrível, porque você tira um sofrimento e pode cair num eterno. Por isso que é terrível o suicídio. Nós temos que falar isso para os nossos filhos. Um sofrimento eterno, eterno, nunca vai mudar. Quem está no purgatório, por que não se desespera? Porque sabe que mais cedo ou mais tarde, pode até demorar muito, mas vai ter fim aquilo. Ela vai para o céu. Quem está no inferno não tem esperança. Diz Dante Alighieri que no céu tem uma plaquinha. Aqui termina toda a sua esperança. Não tem esperança mais. Eternamente. Nunca esquecer disso. O quarto tormento é um fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. Queima. Se você colocar a mão numa vela, você vai sentir uma dor terrível. Agora você imagine sua alma e depois, por isso que os demônios e as pessoas que estão no inferno não querem a ressurreição da carne, porque quando eles ressuscitarem no último dia, quando Jesus voltar e eles ressuscitarem, além da alma, o corpo deles vai queimar eternamente no inferno. Todos os sentidos, por isso que não quer, é um tormento inigualável. O tormento terrível é um fogo puramente espiritual aceso pela ira de Deus, descreveu a santa. Do mesmo modo, assinalou que o quinto é a contínua escuridão. Gente, imagine se faltasse toda luz no mundo, 3 dias de treva, como alguns falam. Imagine se não tivesse mais luz nesse mundo. Mas é uma escuridão que você consegue ver. As pessoas que estão no inferno conseguem se ver. É um horrível cheiro sufocante, diz ela. E embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas vencem mutuamente e veem todo o mal seu e dos outros. É um mar de iniquidade por toda a eternidade. O sexto é a contínua companhia do demônio. Se você quase que não suporta aqueles momentos de tentação, quando você sente a presença do mal, você chega num lugar que está contaminado, você sente aquela coisa horrível com a presença, só em sentir um pouquinho a presença do maligno ou de forças das trevas, aquele desespero, aquele pânico contínuo. Imagine o que é para sempre a companhia do demônio. O sétimo tormento é o terrível desespero, é o ódio de Deus, maldições, blasfêmia. Você já viu uma pessoa irritada, quando ela é irritada e ela começa a blasfemar, ela começa a dizer, às vezes ela tem uma topada ou dói, cai e ela começa a dizer aquelas palavras mais terríveis. Ali é um aperitivo do inferno, por isso que a gente nunca deve blasfemar. A pessoa sente tanta dor e tanta raiva que ela começa, já viram isso? Começa a blasfemar. Aquilo é um aperitivo do inferno. É o que sentirão as almas. Elas têm ódio delas mesmas, dos outros, do demônio, de Deus, de tudo. Porque elas veem como elas poderiam se salvar e não quiseram. E não aceitaram e desprezaram pelo pecado cada uma das misericórdias de Deus.
São tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim, de Santa Faustina, dos tormentos. Existem tormentos especiais para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou. Por exemplo, quem pecou, os pecados, dizem os santos que foram lá, como Santa Teresa, que os pecados da carne, a sensação, a pessoa fica viciada naquela sensação de masturbação, de prazer sexual venéreo. Diz que é tão terrível, elas são atormentadas. A pessoa que é gula, ela sente todos sentem fome e sede insaciável. O próprio Jesus conta a parábola daquele rico que estava no inferno. Ele tinha tanta fome, tanta sede, quando ele via os anjos de Deus alimentando no seio de Abraão o pobre Lázaro. O que é que ele diz? Peça para que Lázaro molhe pelo menos com uma gota de água a minha língua, que eu sou atormentado. Então dizem que as pessoas gulosas no inferno, elas sofrem uma fome que devora por dentro, eternamente, uma fome e uma sede insaciável. Por isso, esses tormentos podem aumentar. Eu via aquele evangelho que Jesus conta do chamamento do rico, que estava no inferno, e eu via o rico bonzinho, né, dizendo assim: Pai Abraão, você não pode, porque quando ele vê que não pode mais fazer nada, manda que las molhe. Não, entre nós e vós há um grande abismo. Quem está aí não pode vir para cá. Você recebeu os seus bens em vida, ele males, agora você está atormentado e ele aqui é alimentado, é saciado. Aí ele diz assim: então manda Lázaro à casa dos meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, eles vão cair todos nesse mesmo lugar. Aí eu perguntava: mas como é que está no inferno? E como é que ele é bonzinho assim, ele não quer que os irmãos vá para o inferno? São Tomás, com a sua sabedoria, nos responde. Uma vez numa livraria, lá em João Pessoa, na livraria Servo de Maria, eu peguei um livro tão bonito, tão interessante, né? E comecei a folhear e tinha essa parábola, páginas difíceis da Bíblia. E São Tomás diz assim: é que quem está no inferno, os castigos podem aumentar. Porque o que é que aconteceu? Aquele homem, pelo mau exemplo dele e pela influência, ele levou seus irmãos para o pecado. E aqueles irmãos vão cair no inferno. E cada alma que cai no inferno, por pecado daquela pessoa que já está no inferno, já está condenada, o castigo dela aumenta. O prazer do demônio é só dar mais castigo. Isso eternamente. Por isso que ele já é tão atormentado. E isso é confirmado pela experiência dos exorcistas, né? O padre Gabriel Amorte diz que fez várias vezes essa experiência. Ele começava a rezar um exorcismo várias vezes por um demônio que não era nem tão forte. E aí ele chega um momento que ele pergunta ao demônio: por que é que você não sai dessa pessoa, mesmo diante dessa oração sobre a obediência? Eles são obrigados a dizer a verdade, em nome de Cristo. Veja o poder da igreja, até o demônio obedece. Então ele dizia: porque se eu sair dela, quando eu chegar no inferno, Satanás vai me castigar. Veja, então, os demônios obedecem uns aos outros, não é por amor, nem por obediência, é por temor de castigos maiores. Veja como é o inferno. Gente, eu sei que não é um evangelho muito bom de você estar falando nesse tempo. Mas nós precisamos falar sobre isso. As pessoas precisam acordar que existe, ainda mais num tempo como esse que nós vamos. Olha, Jesus revelou isso antes da Segunda Guerra Mundial. Imagine o que foi um campo de concentração. As pessoas diziam: cadê Deus? Por que Deus permitiu um inferno desse? Gente, 5 milhões de pessoas mortas, todo tipo de maltrato, onde a pessoa não valia nada. E aquilo era só uma gota d'água no inferno. Nós vamos passar por tempos muito difíceis.
já começam a... Não sou profeta de calamidade, nem estou desejando isso. Espero, com a graça de Deus, que eu esteja completamente enganado. Mas já começam a faltar muita coisa no comércio. Já começam os preços a subir. Os mais antigos lembram do tempo do Collor, aqueles plano real, não sei o quê, que de manhã era maquininha no supermercado. Hoje alguém me comentou isso. De manhã você tem um preço, à tarde já é outro. Não, você faz um orçamento, né, Lívio? Se você é até amanhã, se amanhã já é outro preço. Nós estamos voltando a isso. Espero que dê tudo certo, que nós voltemos à paz, à alegria. Mas as coisas estão aí, estão às portas. Não adianta mais a gente estar querendo não ver, se enganar, querer viver só no nosso mundinho, nas nossas felicidades. É hora de voltar a Deus. É hora de voltar a Deus, principalmente a nós. Estou dizendo isso para mim, não estou dizendo isso para vocês. Quem quiser receber como eu estou recebendo, porque nós conhecemos isso aqui, meus irmãos. Como é que eu vou chegar diante de Jesus? Eu não sabia. Eu vou poder dizer isso a Jesus? Não vou. Acho que você também não vai poder dizer não. Então lutemos. Lutemos de todo o nosso coração, não é? Esses são aqueles que são os instrumentos do mal. Nossa Senhora várias vezes diz: só vai para o inferno quem quer, não é Deus que manda ninguém para o inferno. A alma que rejeita, que se obstina. Por isso, cuidado com os pecados contra o Espírito Santo. Por que é que eles não têm perdão? Porque a pessoa entra numa tal obstinação que, mesmo sabendo, parece que cada vez que ela mais sabe, pior fica. Ela se obstina. É igual aquela pessoa que ela começa a pecar, daqui a pouco parece que ela quer ser descoberta. Sabe aquele assassino que começa a deixar pista? Ele assassina, mas no fundo ele quer ser descoberto, porque ele sabe que ele está fazendo um mal muito grande. Mas ele não tem mais força nem coragem. Sabe aquela pessoa que começa a flertar com o pecado do adultério, por exemplo, nas redes sociais, mas ela nunca tem coragem. Mas se ela continuar naquela coisa, na pornografia, naquele chove não molha, se ela não fugir logo daquilo e agir, cortar, né? Daqui a pouco ela começa e se torna uma pessoa que geralmente não tem volta. É muito difícil quando essas pessoas boas, elas pecam. Não tem volta. A pessoa é uma pessoa maravilhosa, extremamente fiel. Ela começa a pecar. Talvez se acontecer uma vez e ela se arrepender prontamente e falar e reconhecer o seu erro, confessar com sinceridade, talvez não aconteça a segunda. Mas se acontecer a segunda, a terceira, a quarta, nós viramos sem vergonha. O vício toma conta da nossa natureza e mesmo sabendo e mesmo ensinando aos outros, a gente não volta atrás. É uma coisa terrível. Você é igual droga. Você sabe que está se matando, que aquilo ali é um caminho sem volta. Mas você começou por curiosidade e foi entrando, aquilo vai viciando. Você não consegue. É o cigarro, é a bebida, é a prostituição, é o ocultismo. Você vai tendo cada vez mais desejo, né? Você vai tendo cada vez mais necessidade de verdadeiramente, mesmo sabendo, caindo nisso. O segundo grupo que nós vemos aqui em Santa Faustina é o grupo daqueles que passam ao largo, passam ao lado, olham, são as pessoas omissas. Esse pecado da omissão, gente, é o que mais leva ao purgatório. Muitas vezes Deus vai ter tanta misericórdia, essas pessoas, elas vão ser salvas, mas talvez na última hora,
Mas todo pecado que a gente cometeu aqui vai ter que ser expiado. Toda pena, todo prejuízo que a gente fez contra a nossa alma. E por isso que existe o purgatório. O que é o purgatório? Uma noite eu vi o anjo da guarda que me mandou acompanhá-lo. Imediatamente encontrei-me num lugar enevoado, cheio de fogo, e dentro deste uma multidão de almas sofredoras. Essas almas rezavam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. Apenas nós podemos ajudá-la. No purgatório só há oração, mas a oração delas é para nós, porque para elas mesmas, você sabe quando você reza, tem gente que diz assim, eu rezo tanto pelos outros, e os outros conseguem misericórdia, mas para mim nunca consigo, para minha família. Alguém já passou por essa experiência? Você está vivendo um pouco o seu purgatório já aqui na terra, não é? O purgatório é onde você, que foi tanto omisso pelos outros, você ali só vai fazer pelos outros e vai esperar que os outros façam por você. As pessoas egoístas, elas caem realmente com muita facilidade no inferno. Mas as pessoas medrosas, covardes, cheias de si mesmo, que ficam só pensando o que isso vai me custar, um pouco de preguiça espiritual, vai para o purgatório, que ali não tem lugar para preguiça. Ali é um sofrimento terrível, é o mesmo fogo do inferno, só que é um fogo que purifica e vai ter um final. Mas o sofrimento do purgatório, principalmente para quem cometeu muitos pecados, e só no último momento, por isso que aquele ladrão, não é? Só poucas pessoas conseguem ter um arrependimento, uma contrição tal, que toca tanto o coração misericordioso de Jesus, mas muitas vezes, por que Jesus diz que os ladrões e as prostitutas vos precederão no reino dos céus? Porque muitas vezes essas pessoas caíram ali por ignorância. Elas não tiveram a graça que nós tivemos, meus irmãos. Elas, às vezes, na última hora, como bom ladrão, se arrependem, reconhecem, e elas percebem, se eu tivesse sabido quem era Jesus, eu nunca tinha feito essa escolha. Então, a misericórdia de Deus as envolve. E Deus pode até levá-las diretamente para o céu. Mas, principalmente, quem é que passou ao largo do homem que estava caído, do judeu que estava caído ali no chão? Quem foi? O sacerdote e o levita. Duas pessoas. O sacerdote que praticava, que fazia a liturgia para os outros, e o levita que conhecia a Sagrada Escritura. O levita era porque conhecia, era o escriba que conhecia a Sagrada Escritura. Às vezes as pessoas que não conhecem vão ser muito mais salvas rapidamente, vão passar mais rápido pelo purgatório, não é? Quando Jesus dizia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, significa que talvez foi só horas que ele passou no purgatório, não é? Quando a gente já sabe que horas são muito difíceis, agora imagine dias. Eu estou dizendo aqui Nossa Senhora de Fátima. Quem acreditar, são revelações particulares, isso não é doutrina oficial da igreja, você acredita se você quiser, mas também não é um evangelho diferente da igreja. Quando a igreja canoniza Santa Faustina, está dizendo, tudo que ela falou está de acordo com a fé católica, então não é um outro evangelho, mas é revelação particular. Mas Nossa Senhora de Fátima, disse, Lúcia perguntou, e Amélia? Ela vai ficar no purgatório até o fim do mundo. E era uma jovem de 18 para 19 anos, que tinha morrido há pouco dia. Ou seja, é uma realidade que a gente pode entender. Quem conhece a palavra é muito mais difícil. Por exemplo, sobre o perdão. Como é importante você lutar para perdoar. Porque Jesus disse, de lá não sairás, daquela prisão não sairás, até teres pago o quê?
o último sentado. É assim que meu Pai tratará quem não perdoar de todo o coração seu irmão. Quem tem muita dificuldade de perdoar aqui, começar de mim, vamos dar um jeito. Por quê? Porque senão o purgatório para nós vai ser dificílimo. Vamos ter que pagar todo o nosso sofrimento ali. Se tivermos a graça de Deus de salvarmos na última hora, mas não entraremos no céu com marca nenhuma, porque o ódio, a impureza, o pecado é marca de Satanás. E no céu não tem lugar para a menor marca de Satanás em nós. E são marcas tão terríveis. Sabe aquela nódoa que não sai com nada? Você usa detergente, né, tia? Você usa tudo. Tem umas marcas que são difíceis de sair. Essa é uma das mais difíceis de sair da nossa alma. E ela só sai com o fogo do purgatório. E precisa muito fogo. Por isso é melhor sofrer aqui na terra, ser tido até como louco. Essa pessoa é boba, ela faz. Tem uma palavra a Santa Faustina que Jesus disse, que eu acho muito forte. Ele diz assim: minha filha, mesmo quando estão abusando da tua caridade, faça o bem. Mesmo quando abusarem. Já viram essa palavra? Quem já viu essa palavra? Mesmo quando abusarem de você, faça o bem. Ou seja, não tem desculpa. O Frei está falando demais, né? Mas eu acho isso tão importante, gente. Eu sei que a hora está avançada, mas como nós precisamos de ouvir essas verdades. A gente fica só louco por esse mundo, achando só que vamos resolver nossa vida aqui, a gente esquece nossa vida eterna. Não é brincadeira, meus irmãos. Existe uma vida eterna. Minha alma é imortal. E eu vou viver eternamente. Não adianta me matar, não adianta eu esquecer, não adianta entrar nessa loucura de uma vida boa somente aqui. Por isso que nesses tempos de pandemia, de dificuldade, de tanta pessoa morrendo, de tanta dificuldade, de seca, não é? De carestia que começa a chegar, desses sinais todos, é o momento mais propício para a gente acordar, porque se tivesse tudo uma bênção aqui, tudo normalzinho, talvez nós nem estaríamos aqui. Talvez não, com certeza. Se não tivesse essa pandemia, nós teríamos que ter uma missa dessa? Uma hora dessa? Então, acordemos, peçamos a Nosso Senhor a graça, se não no amor, pelo menos na dor, voltarmos de todo o coração para Ele. Vi Nossa Senhora. Eu perguntei a essas almas qual era o maior sofrimento. Responderam unânimes, o maior sofrimento delas era saudade de Deus. Você já pensou, você tem uma pessoa que você ama, mas ela está lá do outro lado, você não pode nem visitar, nem ela lhe visitar. Dá uma saudade tão grande, dá uma dor, quando você ama aquela pessoa e quer estar perto, mas ela está longe. Como é triste um casal separado, às vezes por emprego, por doença, né? Como é triste uma mãe ter que ficar longe dos filhos por causa de uma enfermidade, desse convívio social, desse isolamento social. Assim é também na eternidade, no purgatório. Vi Nossa Senhora que visitava as almas no purgatório. Nossa Senhora é mãe, gente. Uma mãe não esquece um filho. Pode estar um filho na prisão, né? Ela vai lá visitar. Nossa Senhora é a alegria das almas dela. Se a gente ama Nossa Senhora tanto aqui em vida, quando a gente chegar no céu, na eternidade, aí é que a gente vai entender quem é Nossa Senhora, como ela não nos abandona, como ela é uma mãe de misericórdia maravilhosa, como ela nos vai visitar no purgatório. Quando Nossa Senhora chega a esperança, chega um pedacinho do céu. Deus é tão misericordioso que Ele faz com que o céu, o purgatório, que é aquele lugar enevoado, quando ela chega, é a estrela do mar. Eles chamam ela estrela do mar. Chega aquela quando você está numa tempestade,
Os marinheiros estão numa tempestade terrível, eles conseguem se localizar pelas estrelas. Então é aquela tempestade, não consegue ver aquela estrela, dá um desespero, não vê terra à vista, é só aquela tempestade, é terrível. Mas quando o céu se abre um pouquinho, que vê aquela estrela, eles já sabem que estão na direção certa, eles sabem onde será o porto. Assim, quando Nossa Senhora visita as almas do purgatório, eles já sabem que está chegando a hora, que cada momento é mais perto deles saírem daquele fogo terrível, daquele sofrimento terrível, e chegarem ao céu. Aquela saudade vai ter fim, vão eternamente viver com Deus. Vão eternamente viver com Deus. Eu queria conversar mais um pouco com elas, mas meu anjo da guarda fez-me sinal para sair. Ali não é um lugar de curiosidade, de ficar sabendo que está no purgatório, que aqui está. Cuidado, cuidado, cuidado com isso. É só rezar. Só por isso que o rosário e a Santa Missa são as grandes armas para as almas do purgatório. Você ama essas pessoas que morreram, reze por elas, faça sacrifício, faça caridade, mas principalmente mande celebrar a missa nominalmente por elas. Quando o nome delas, vocês às vezes não gostam, acham que tem uns que até desliga os meios de comunicação quando está dizendo o nome, mas se você soubesse, se fosse você, fosse um seu, você soubesse quando o nome daquela pessoa é falada como intenção da missa, é como se você está no meio de um fogo e um raio de luz, de bênção, uma brisa suave, como aqueles 3 jovens dentro daquela fornalha, lá no livro de Daniel, eles sentiam uma brisa suave e um anjo do Senhor acampando ao redor deles. Que alegria, meu Deus. Ah, se a gente tivesse fé. Ah, se a gente acreditasse no que a gente celebra. Eu não pensei em nada disso, nunca falei a vocês nada do que eu estou falando agora. Eu tenho certeza que isso é coisa de Deus. Quem quiser ouvir, ouva. Quem quiser ouvir, ouça. Mas isso é coisa de Deus, eu tenho certeza. O céu se identifica com o bom samaritano, com as atitudes de Jesus, aquele que socorre, aquele que cuida, aquele que não quer nem saber se é meu inimigo, aquele que ama, que perdoa, que encontrou o irmão, não quer nem saber quem é, coloca a Eucaristia, o Espírito Santo, o batismo, traz para a igreja. A maior caridade que você tem é trazer alguém para a igreja, para fazer conhecer a Jesus, a Eucaristia, Nossa Senhora. A igreja, meus irmãos, com toda a sua miséria, não nela, mas nos seus filhos, que somos nós, que estragamos tanto a imagem da igreja, mas a igreja é o pedacinho do céu, é o que a gente tem de mais parecido com o céu. A Santa Missa é o mais parecido com o céu aqui na terra. Por isso que o demônio quer tanto destruir a missa, o demônio quer tanto desqualificar a igreja, os padres, que a gente não acredite em nada, que a gente não ajude, que a gente não ame, que a gente não dê a vida, que a gente fique só na humanidade, na parte humana, nos pecados, nos erros, e a gente não vá à essência do que é a igreja aqui na terra, que é esse hospital que cuida de nós, que é essa hospedaria, que é esse nosso lugar onde eu encontrei uma hospedaria. Estou aqui peregrino, estou aqui nesse mundo numa viagem, mas encontrei uma hospedaria, uma pousada, e a minha pousada é a casa do Senhor. Se até o passarinho faz aqui os seus ninhos, colocar os seus filhotes, eu encontrei teus altares, eu encontrei tua casa, meu Senhor, eu encontrei a igreja, a Santa Igreja Católica. No dia 27 de novembro de 1936, a Santa escreveu, já bem mais perto da guerra, uma visão do céu, para que todas as pessoas que iam sofrer tanto, não desanimassem diante daquele inferno que iriam viver, na qual pôde ver suas belezas incomparáveis e a felicidade dos que
que nos espera depois da morte, e como todas as criaturas glorificam e agradecem a Deus sem cessar. Ela indicou que esta fonte de felicidade é invariável em sua essência, mas é sempre nova, derramando felicidade para todas as criaturas. Deus me tem feito entender que há uma coisa de um valor infinito a seus olhos, isto é, o amor a Deus. O amor e novamente o amor. Lembremos aqui de nossa querida Rosinha, né? Amar, amar e novamente amar. Por isso que Deus levou tão cedo, porque já estava pronta para que o mundo não estragasse. E nada pode comparar-se a um só ato de amor puro a Deus. Do mesmo modo, contou que Deus, em sua grande majestade, é adorado pelos espíritos celestes, de acordo com seus graus de graças e hierarquias em que são divididos. Não me causou temor nem susto. Minha alma estava cheia de paz e amor. E quanto mais eu conheço a grandeza de Deus, mais me alegro de que Ele seja o que é. Regozijo-me imensamente em sua grandeza e me alegro que sou tão pequena. Já que me sinto tão pequena, Ele me carrega em seus braços e me aperta em seu coração, destacou Santa Faustina. Esse é o céu, que já começa aqui também, meus irmãos, que já começa quando a gente se sente tão amado por Deus. Quando numa adoração, minha alma é invadida por um amor, um desejo de estar ali, amando e adorando a nosso Senhor, e reparar, toda vez que vou cuidar dos filhos de Deus, principalmente os mais pobres e necessitados, sem querer aparecer, sem querer roubar a glória de Deus, mas com aquele amor puro ao Senhor. É isso que leva ao céu. Olhemos, contemplamos essa grande santa e peçamos que o Senhor nos ajude como ela e com ela a viver a vontade dEle.